Fala galera, beleza? Eu já estou aqui com mais um vídeo Gwent. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a atualização de dezembro, atualização que saiu agora dia 4, né, que modificou bastante cartas no sentido de balanceamento. E eu já gostaria de avisar que se você joga nos consoles, a atualização foi diferente, né? O Gwent Homecoming existe no PC já faz um pouco mais de um mês, né? E essas cartas do Homecoming foram modificadas, e é sobre elas que eu vou falar agora. Mas se você joga nos consoles, o jogo mudou completamente. Então você tinha o Gwent antigo, até 3 de dezembro, no caso ontem, os consoles tinham o Gwent antigo, que era aquele Gwent de 3 fileiras e tal. E agora foi atualizado para a versão Homecoming, que é essa daqui que eu estou jogando, né? Então nessa versão aqui mudou tudo. Então você não vai nem perceber as mudanças das cartas, né? Porque pra você tudo é novo. Então, se você é dos consoles, eu recomendo que você veja o meu vídeo de guia para iniciantes. Lá eu vou explicar tudo o que mudou do Homecoming, né? E é um guia para iniciantes. Então, tecnicamente, todo mundo que vai entrar nessa fase Homecoming acabou virando iniciante, por mais que você já tenha jogado Gwent, né? É sempre bom se atualizar nas coisas que mudaram. Então é isso, se você joga nos consoles, recomendo que você vá lá ver o guia para iniciantes, né, para ficar bem por dentro dessa nova fase do Gwent. E se você já jogava o Homecoming, algumas cartas mudaram e é sobre elas que eu vou comentar. No caso eu estou aqui no artigo oficial lá do Gwent, você pode acessar ele no link que eu vou deixar aí na descrição, né, que é o Patch Notes, e eu já vou falar aqui algumas mudanças. No caso eu vou começar aqui pelo textinho inicial que eles deixaram, né, que é o seguinte: com a atualização de dezembro de 2018, ficamos focados em corrigir problemas de balanceamento, corrigir bugs e fazer melhorias na interface do jogo. Alterações importantes incluem habilidades atualizadas para Xavier Lemmens e Acônito, bem como alterações de equilíbrio para as habilidades do líder Morvran e da Itné. Acreditamos que essas alterações levarão a um meta mais diversificado e diminuirão o número de cartas obrigatórias, entre aspas, para certos baralhos. E isso realmente acontece, né, galera? Pelo que eu vi, eles mudaram... Assim, eu dei uma passada bem por cima, mas eu percebi que a maioria das mudanças foi em relação a provisões. No caso, as provisões são isso aqui, ó. São esse número que fica aqui no canto inferior direito, né, o número de provisões. E mostra, né, o porquê as provisões são importantes, já que antigamente, né, as mudanças poderiam ser feitas apenas no que se diz respeito à habilidade da carta, né? Por exemplo, se a Sihil causasse 3 de dano, eles poderiam diminuir só para 2 ou 1, né? Seria a única mudança que eles poderiam fazer. Ou então fazer um rework completo e mudar completamente a habilidade. Mas agora não, com essas provisões você pode simplesmente vir aqui, manter a habilidade da carta e só mexer aqui na quantidade de provisões. Então é uma forma de balancear bem legal aí que eu acho, né, pelo menos. Mas vamos lá, né? Vamos aqui para a lista completa de alterações, novos recursos e melhorias, né? Nova carta adicionada, que foi o Heimdall. É a primeira vez que eu tô entrando aqui no jogo, então eu nem sei o que está acontecendo. Heimdall: corpo a corpo, sempre que um guerreiro aliado causa dano ao inimigo, reforça a si mesmo com o dano causado. Olha, é uma carta interessante. Assim, eu não estou fazendo aqui uma análise completa, né, porque, como eu disse, eu acabei de atualizar o Gwent e acabei de entrar no jogo. Então é a primeira vez que eu estou vendo essa carta. E olha, é uma mecânica interessante pro Skellig de guerreiros, né? Já que o Skellig tem o líder... deixa eu colocar aqui. Skellig. Tem aqui o Waste Turcid, que ele usa um guerreiro da pilha de descarte. E essa carta não tem utilidade. Hoje no Gwent, pelo menos agora, né, que acabou de atualizar, esse líder aqui não é usado. Então pode ser que exista um Skellig guerreiro e que ele provavelmente, né, o Heimdall, provavelmente vai entrar nesse novo Skellig. Mas é uma carta interessante, resta saber se vai ter deck pra ela. Agora é possível ver quais cartas restam em seu baralho apenas clicando nele. Isso é bem legal, que é basicamente um tracker
né, implementado dentro do jogo. Isso é muito bom para você saber quais cartas ainda restam. E as cartas serão mostradas em uma ordem aleatória. Isso também é bom porque muitas cartas funcionam à base da carta do topo, né? Por exemplo, tem aqui o Vilgefortz, ele é de aqui Nilfgaard. O Vilgefortz, a habilidade dele, né, basicamente destrói uma unidade, depois seu oponente invoca a unidade do topo do baralho. Ou então destrói uma unidade aliada, depois invoca a unidade no topo do seu baralho. Então essa carta ficaria ainda mais absurda, porque você saberia qual carta está no topo do seu baralho. Então é bom que tenha esse tracker de cartas, que é para você ver as cartas que ainda restam no seu baralho, porém ver em ordem aleatória, né? Para essas cartas aqui, como o Vilgefortz, não acabar ficando muito mais forte do que já é. Agora, vamos continuar aqui. O custo de recruta das cartas agora estão visíveis ao abrir barris. E também tem uma outra coisa na loja, que agora é possível clicar na seta esquerda da janela de compras de barris para exibir o número máximo de barris que é possível reivindicar com o minério disponível. E é isso, né? As cartas, as mudanças que vão ter aqui na loja. Deixa eu ver, porque eu não sei ainda o que mudou. Deixa eu... Aqui, barris de cartas. É possível ver quantas cartas... Ah, ok. Aqui, quando você clica aqui do lado esquerdo, você pode ver a quantidade máxima, né, que você pode comprar. No caso, você não precisa ficar vindo aqui, né, e ir até o máximo que você consegue. Só de você clicar aqui no lado esquerdo, ele já mostra, né, quantos barris você pode comprar com o minério que você tem. Isso é interessante. E vamos ver aqui o que mudou, né, na hora de abrir o barril. Onde que... Aqui? Caraca, eu não sei nem como abrir o barril. Pera aí, galera. Aqui. Tudo bem? Acho que agora mostra as provisões, não é? Pelo que eu entendi. Ok. Agora mostra as provisões da carta que ela tem, né? Acho que antes não mostrava, pelo que está dizendo aqui, né? Se agora mostra porque antes não mostrava. Ok, interessante. Uma informação muito válida na carta. E... legal que eles agora estão mostrando. E essas são as mudanças da loja, acredito eu. Sim, ok, agora vamos para as mudanças das cartas. Vamos ao que interessa, para ver o que foi nerfado, o que foi mudado e enfim. Vamos começar aqui pelas cartas neutras. O Xavier, o custo de recrutamento mudou de 8 para 10 e a sua habilidade mudou para mobilização. Eu vou já colocar aqui o Xavier para vocês verem. Opa, escrevi errado, Xavier. Aí eu não preciso ler aqui, né, no post aqui da CD, né? Eu já leio aqui direto no jogo. Bom, Xavier, custo de provisões dele foi aumentado. Se eu não me engano, antes era 7. Estou certo? Não, mudou de 8 para 10, ok. E a habilidade dele agora é: bane até 3 cartas da pilha de descarte do oponente, se for colocado em corpo a corpo, ou longa distância, bane até 3 cartas da sua pilha de descarte. Bom, vamos começar do começo. O Xavier era uma carta que entrava em praticamente todos os decks, né, porque era provisões 7, provisões 8, quer dizer, que era uma carta que dá 5 de pontos, e você counterava completamente um baralho que usasse, né, essas coisas de pilha de descarte. Então o Skellig, que usava a pilha de descarte, monstros que consumia as unidades da pilha de descarte dele, né? Esses decks aí eram counterados pelo Xavier. Agora o Xavier tá com 10 de provisões, é uma provisão alta para uma carta circunstancial, né? Porque lembrando, o Xavier ele entrava nos decks, mas ele counterava 1 ou 2 decks específicos, né? Ele não era um counter direto de todos os decks, ele era um counter de um ou outro deck, ou seja, carta circunstancial. Vamos sempre lembrar disso. E com 10 de provisões, ele já seria uma carta circunstancial com um valor alto. É uma carta assim para você realmente counterar um deck que esteja câncer no meta, né, que todo mundo esteja usando. E ele ainda foi nerfado, porque antes ele bania todas as cartas da pilha de descarte sua ou do oponente. Agora ele bane apenas 3.
Então eu não sei, cara. A não ser que exista uma mecânica por exemplo, é o que eu falei, né, quando eu vi esse nerf, né, de uma mecânica de tipo, uma carta, por exemplo, sempre que uma unidade for banida, invoque ela no campo de batalha, sabe? Algo desse tipo, pra realmente interagir com essas habilidades dele, sabe? Porque, no momento, essa carta aqui se tornou inútil. Assim, sinceramente, 10 de provisões pra uma carta circunstancial é pesado. Então, eu sinceramente acho que o Xavier, no momento, não roda mais. Minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Mas vamos começar porque vamos aqui mais rápido, né? Porque são bastantes mudanças. Ou bastante mudanças. Não sei. Não sei falar português, me desculpem. Agora foi mudado aqui o Tribruxo também. O Vesemir e o Lambert e o Eskel foram mudados. No caso são Tribruxo aqui, né, que antes eles tinham 4 de poder e agora foram mudados para 3 de poder. Desculpa, eu tô gripado. Bom, foi uma mudança justa, porque o Eskel, Vesemir e Lambert entrava em 90% dos decks, então era uma carta neutra, melhor, são 3 cartas neutras que entravam na maioria dos baralhos. Então era bem óbvio que isso teria que mudar, né, porque os baralhos acabavam ficando bem imprevisíveis e bem iguais, já que você tem 3 cartas ouros que entram na maioria deles. E foi uma mudança ok, uma mudança bem justa, né, porque antes ele dava 12 pontos quando entrava os 3 no campo de batalha, agora vão dar apenas 9. Foi uma mudança bem ok, são 3 cartas ouros que afinam em 2 o seu baralho e que dão 9 de poder, né, na contagem lá da partida. Foi uma mudança ok. Eu sinceramente gostei da mudança, acho justo e é isso. Vamos agora para a próxima, a Ciri. O poder dela mudou de 6 para 4. Então agora ela está bem mais fácil de ser morta. Porque qual que é o propósito da Ciri? Né? Sempre que você perde uma rodada, ela retorna para sua mão. Então você queria, né, jogar a Ciri e abdicar dos round, né, para ela poder voltar à sua mão. E antes ela tinha 6 de poder, agora ela tem apenas 4. Então agora seu oponente pode ir lá e matar ela de forma bem mais fácil, né, para ela não ativar a habilidade. Sem contar que é uma carta ouro com 4 de poder que você tem na mão. Então tá, você tem vantagem de cartas, né, caso ela ative a habilidade, porém é uma ouro com 4 de poder. 4 de poder uma unidade bronze faz. Então, olha, não sei se o Card Advantage está tão forte assim, porque uma carta ouro com 4 de poder é ruim, né? Olha, a Ciri foi realmente nerfada, né? Foi bem nerfada. Agora, se continua rodando, eu não sei, porque ela não era uma carta que rodava em todos os decks. Sabe? Você não tinha muitos decks assim focados em Card Advantage. Então foi uma mudança brusca aqui na Ciri. E eu não sei se tinha necessidade de mudar ela tanto assim. Sabe? De nerfar ela em 2 de poder. Bom, só vendo mesmo, mas eu acredito que a Ciri já não rodava tanto e agora vai rodar menos. O Carpeado também foi modificado. O Carpeado antes ele tinha 4 de poder, agora ele tem apenas 3. Então mais uma mudança, né, naquele combinho de Tribruxo mais Carpeado, onde você tinha 12 de poder pelos bruxos mais 4 de poder pelo Carpeado. Agora o Carpeado tem 3 de poder. Ainda é um combo forte, né? Você usando o Tribruxo mais o Carpeado, ele vai fazer 15 de pontos, né, e vai afinar o seu baralho em 3. E tá, é um nerf justo também, porque o Carpeado é outra carta neutra que rodava na maioria dos decks. Então é legal que eles estejam nerfando essas cartas neutras, porque elas são neutras. Então elas podem entrar em Nilfgaard, podem entrar em Skellig, podem entrar em qualquer facção. E se elas forem fortes demais, elas vão entrar em todas as facções. Então acaba ficando muito igual os decks. Então é legal que eles estejam nerfando aí as cartas
neutras. E é interessante que eu falei que as provisões poderiam ser uma forma de nerfar também, mas eles estão nerfando diretamente aqui no poder base, né? É bem interessante aí essa atitude deles. Resta saber se isso vai continuar rodando ou não. Acredito que sim. Acredito que o Tribruxo e o Carpeado, mesmo possuindo um a menos de poder, eles ainda vão continuar rodando. Muito porque eles afinam o seu baralho, né? São cartas que você tecnicamente tira do seu baralho para poder comprar uma melhor no próximo round. Então, acredito que eles vão continuar rodando, não pelo poder, porque o poder é o de menos, mas sim pelo fato de ser uma forma aí de você afinar o seu baralho. Vamos continuar. Agora o Dow Frenético. Dow Frenético, aqui esta carta, né? Ele foi mudado o poder de 7 para 6. Outra carta neutra que entrava na maioria dos decks. Então antes ele tinha 7 de poder base, agora tem 6 de poder base. Outro nerf importante, porque novamente é uma carta neutra que entrava em praticamente tudo. Então é a CD aí tentando nerfar um pouco as cartas neutras para dar chance a cartas de facção, né? Então essas cartas aí, como o Tribruxo, o Carpeado e o Dow, elas tiravam o espaço de cartas de facções. Você acabava tendo um deck mais neutro do que de facção, sabe? Você tinha uma ou outra carta de facção e o resto era tudo neutro. Então, novamente eles aí estão dando uma nerfada, apesar do Dow continuar sendo bem jogável, caso algum deck de artefato esteja câncer, né? Porque a habilidade dele é destruir um artefato, e se o seu oponente estiver jogando com artefato, ela ainda tem a sua habilidade intacta. Apesar de dar um ponto a menos, ela ainda continua sendo jogável. Então, acredito aí que o Dow seja mais uma carta que vai continuar vendo o jogo. Agora o Regis também mudou. Opa, escrevi errado. O Regis. Aqui esse Regis. Ele mudou que antes ele tinha 11 de provisões para ser colocado no deck. E agora ele tem 13. Bom, agora sim foi uma mudança em provisões e não em poder. Não sei se essa mudança de provisões vai ser tão brusca assim, porque são 2 provisões a mais, então isso pode interferir lá nas cartas bronzes do deck, né? Você pode acabar tendo que tirar uma carta bronze melhor para colocar uma bronze genérica, então pode ser que mude isso, mas acredito que o Regis vai continuar assim jogando. Só vai mudar uma ou outra coisa no baralho. O Epidemia mudou também. O Epidemia antes custava 8, agora custa 9. E bom, o Epidemia é uma das melhores cartas bronze que tem. Então agora ele está com o custo de provisões um pouco maior, mas continua sendo uma carta muito forte, né, que ela destrói as unidades mais baixas. E novamente é uma carta neutra. É uma carta que você pode colocar em muitos decks. Você pode colocar em monstros, pode colocar em Scoia'tael, pode colocar em qualquer coisa. Então, uma carta dessa talvez fosse melhor ser colocada em uma facção, né, para uma facção ser realmente controle, sabe? Por exemplo, o Scoia'tael. O Scoia'tael é a facção controle que a gente tem agora. No momento, a facção que mais controla o adversário é o Scoia'tael. Então, talvez essa carta poderia ir para a facção do Scoia'tael, alguma coisa assim. Porque, né, é a questão dessas cartas neutras fortes que eu vou repetir várias vezes aqui no vídeo, né? Elas entram em todas as facções e esse é o problema. O problema é que se a carta neutra for muito forte, ela vai entrar em tudo e todas as classes vão acabar virando controle. Você acaba não tendo aquela coisa de identidade para as facções. Por exemplo, você tem o Scoia'tael, que é uma facção controle, porém o Monstros também estava virando uma facção controle, sabe? Porque o Monstros também usava Epidemia, usava artefatos. Então, tipo, qual que é a facção controle? É Monstros ou é Scoia'tael? Sabe? Você acaba não tendo essa identidade de classes, porque as cartas neutras estavam muito fortes. E bom, o custo de 1 de provisão a mais, não acredito que vá matar essa carta vai continuar rodando com certeza. E é isso, né? Precisava de um nerf, mas foi um nerf bem humilde.
Sonho de Dragão também foi modificado. Esta carta. Antes ela tinha um custo de provisões de 9 e agora foi mudado para 12. Essa carta aqui foi bem nerfada. Foi 3 de provisões a mais. Foi um nerf bem pesado. Mas eu acho que ela estava forte demais com 9 de provisões. Assim, foi um nerf pesado, mas acho que foi justo no fim das contas. Porque essas cartas 12 aqui de provisões são cartas que mudam o jogo, né? São aquelas cartas que você joga e o jogo muda a partir dali. Então, acredito que acho que como não foi modificada em nada a habilidade dela, ela continua sendo muito forte. Porque se o seu oponente tiver muitas cartas em uma fileira só, ele vai se ferrar bonito quando você jogar o Sonho de Dragão. E é um nerf direto nos decks que usam de efeitos, né? Efeitos em fileiras. Você já nerfou o Regis e agora deu um nerf no Sonho de Dragão. Como os decks de efeitos não eram decks assim Tier 1, pelo menos eu não via eles sendo como Tier 1, agora eles foram ainda mais nerfados. Então talvez seja um deck aí que vá ter bastante mudanças, né? Já que você nerfou 2 cartas bastante fortes. E é isso, eu acredito que o Sonho de Dragão continue rodando, só que o deck em geral foi bem nerfado. Então ele pode rodar, só que pode rodar em um deck Tier 2, Tier 3 talvez. Incinerar, novamente mais aquela questão de decks controles que usam Incinerar. E novamente a questão dela ser uma carta neutra. Ó, agora com Incinerar vou explicar bem fácil, né, o que eu queria dizer. Epidemia e Incinerar no mesmo deck. Se você colocar uma Epidemia e Incinerar num deck de monstros, ele vira um deck controle. Se você colocar Epidemia e Incinerar num deck de Scoia'tael, ele vira controle. Se você colocar Epidemia e Incinerar num deck de Reinos do Norte, ele vira controle. Então, entende? Qualquer classe pode virar uma classe de controle com cartas neutras muito fortes. Você não tem identidade nenhuma nisso. Então, sim, justo. 14 de provisões vai entrar em poucos decks, que é uma provisão muito alta. E é isso, né? As cartas neutras precisam sim ser nerfadas. E ele foi de 11 para 14. Então, outra carta aí que sofreu 3 de provisões a mais. E sim, é uma mudança bem grande. E com 14 de provisões, né, os decks aí vão ser bastante modificados. Se você quiser incluir o Incinerar no seu deck, você vai ter que tirar uma carta forte dele. Então, ok, gostei. Não sei se 14 de provisões era o suficiente, né? Era justo. Mas eu gostei da mudança. Eu achei uma mudança bem justa. Agora o Geralt Igni mudou também. Vamos ver como ele ficou. Geralt Igni. Agora ele destrói unidades mais altas de uma fileira inimiga com um poder total de ao menos 20. Antes ele destruía com ao menos 15, não era? Vamos ver, mudou para... Tá, aqui no post aqui da CD, eles não falam qual que era a habilidade anterior dele, mas acredito que era 15, né? Aqui era um poder de ao menos 15, agora é 20. Eu gostei da mudança, né? Novamente por ele ser uma carta neutra. Eu gosto de nerfar em cartas neutras, acho que vocês já entenderam bem isso. E não foi uma mudança tão radical, mas foi uma mudança, né? De 15 para 20 são 5 pontos de diferença. E muitos decks chegavam a mais de 20 pontos, ainda chegam, acredito eu. Sabe, não é como se o Geralt nunca mais fosse ter, né, a mobilização ativada. Ele ainda vai continuar podendo ativar a mobilização. A diferença é que agora, né, o oponente tem uma liberdade maior de posicionar as unidades na fileira dele.
né? Antes ele tinha que tomar cuidado para não deixar com 15, agora com 20. Então o Geralt ele foi sim nerfado. A mobilização dele não vai ser mais tão fácil de ativar, mas também não vai ser impossível. Foi um nerf ok. Resta ver se ele ainda vai ter, né, o mesmo espaço para os decks que ele tinha antes. O Acônito, uma das mudanças mais polêmicas. E eu vou explicar o porquê é polêmico, vamos lá. Eu lembro da habilidade passada dela, então não vou nem ler aqui. Agora a habilidade é causa 2 de dano a todas as unidades com poder par, ou 2 de danos a todas as unidades com poder ímpar. Antes era causa 2 de danos a unidades com poder par do inimigo, ou ímpar do inimigo. Agora não, agora é todas as unidades. E por que isso é polêmico? Primeiro, não é bem pelo nerf do Acônito, porque sim, é um nerf pesado. O Acônito talvez não veja mais jogo, pelo menos não como antigamente, porque antigamente você só tinha a preocupação das cartas do oponente, agora você vai causar dano às suas próprias cartas, então, né, acaba não compensando usar ela, pelo menos naquele Skellig de Javardo e Acônito, né, provavelmente agora vai ser só Javardo, não vai mais ter Acônito, então é um nerf pesado sim, mas tem uma questão que é incentivo de decks que não possuem unidades. Quais são os decks que não possuem unidades? Decks de artefatos. Então, vocês estão entendendo aí o problema? Os decks de artefatos são decks considerados chatos pela maior parte da comunidade. Tem um ou outro que vai gostar de decks que só possuem artefatos e não tem unidades nenhuma, mas a maioria acha decks chatos, né? Decks que você não interage, decks que jogam sozinhos a partida inteira praticamente. E essa mudança do Acônito incentiva isso. Porque qual é a forma de você escapar de ser punido do Acônito? Ser punido pelo Acônito, né? É você não tendo unidades. Porque se você não tiver unidades, ele só vai causar dano em unidades do inimigo. Entende? Então você não precisa se preocupar em causar dano às suas próprias unidades se você não tiver unidades. Então, não gostei, sinceramente. O Acônito ele precisava sim de uma mudança, porque ele era uma carta forte, só que não nesse estilo, sabe? Eu não gostei muito da mudança, pra ser bem sincero. Exatamente por causa disso. Por causa desse incentivo a decks que não possuem unidades. Desse incentivo de decks extremamente controles, sabe? Incentivo a decks Scoia'tael, basicamente, que eu não gosto. Mas é difícil, cara, olhar pra essa carta do jeito que tá agora. Que eu realmente vejo decks que não possuem unidades, que possuem uma ou outra unidades, rodando essa carta e não sendo punidos pela questão dela causar dano às suas próprias unidades, porque você provavelmente não vai ter unidades caso rode essa carta. Olha, complicado. Me digam aí se vocês pensam dessa mesma forma ou se vocês acham que o Acônito está bom do jeito que está. Eu sinceramente acho que não, muito por causa dos decks que ele vai rodar, né? Não é nem pela carta em si, mas sim pelos decks que ele pode entrar, né? E é isso, me digam aí se vocês têm esse mesmo receio ou se gostaram da mudança e tinha que ser assim mesmo, né? Eu vou passar para outra carta aqui, que senão eu vou chorar muito para esse Acônito do jeito que está agora. A Iris também foi modificada, vamos ver. Agora o custo de recrutamento foi de 9 para 8, mais um buff. E ok, é uma carta boa, mas é uma carta circunstancial, né? Porque ou ela destrói um artefato, ou retira os efeitos da fileira do seu lado. Os dois são circunstanciais. Então ela pode acabar entrando no lugar de um Dao. Vamos ver aqui, o Dao ele custa quantos de provisão? Ele custa 8. Bom, ela é melhor que o Dao, não é? Ele tem 6 de poder, custa 8 de provisões e destrói um artefato. A Iris tem 8 de provisões, 5 de poder
e ela ainda pode retirar os efeitos da sua fileira. A diferença é que ela tem que ser posicionada ou em corpo a corpo ou em longa distância. O Doll ele só é posicionado aonde você quiser. Cara, eu vejo a Iris rodando mais que o Doll, pra ser bem sincero. Para um de provisão a menos, de 9 para 8, de você poder counterar duas coisas do deck do seu oponente, olha, eu acho que a Iris pode ver mais jogo que o Doll. Não sei se um de provisão a menos vai pesar tanto assim. Gostei, gostei. É uma carta aí que pode ver mais jogo. Vou até criar ela aqui. Eu não tenho ela. Talvez rode. Skellig Tempestade, vamos ver. Skellig Tempestade. O custo de recrutamento mudou de 10 para 9. Então, ok, fica mais em conta de colocar essa carta no deck. E após dois turnos, no começo do turno, causa 1 de dano a todas as unidades na fileira. Bom, com a Iris rodando mais, essa carta aqui acaba ficando um pouco pior, né? Porque tá ok. Você diminuiu o custo de recrutamento dela. Ela foi de 10 para 9. Ela ficou mais em conta de ser rodada. Ah, e ela é uma carta neutra, né? Pois é. Eu achei que ela era uma carta de Skellig, né? Porque é Skellig, Tempestade. O que essa carta tá fazendo neutra? Tipo... Calma, é neutra mesmo essa carta? Cara, essa carta aqui é neutra, mas ela tem o nome de Skellig. Por que ela não é uma carta de Skellig? Vai. Tudo bem, vai. Bom, ela vai ter mais chance de rodar, porém a Iris countera ela. Basicamente isso. Né? Se essa carta começar a rodar, todo mundo vai rodar a Iris. Então... pode ser que rode em um ou outro deck aí de efeito, apesar de muitas cartas de efeitos terem sido nerfadas. Né? Você tem o Regis, por exemplo, nerfado. Você tem aquela outra carta de efeito nerfado, que é o Sonho de Dragão. Então, o deck de efeitos foi nerfado. E se essa carta aqui rodar... se o deck de efeitos rodar, a Iris vai rodar em todos os decks. Basicamente isso. Então, modificação legal, mas eu acredito que não roda. E por que essa carta é neutra? Não entendo. Agora... meu Deus. Agora que eu percebi, essas daqui foram só as mudanças de cartas neutras. Muita coisa mudou nas outras facções. Não tem como fazer um vídeo pra falar todas as mudanças, galera. Esse aqui vai ter que ser o vídeo só de mudanças de cartas neutras mesmo. Porque se eu for falar de todas as mudanças, esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Então... eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Eu achei que ia dar pra falar de todas as mudanças, mas não. Tem muitas, mas muitas mudanças. Esse aqui foi só o começo. Então é isso. Até o próximo vídeo.